Capítulo 7. Maré. Ruth Jurberg. O Complexo da Maré foi assim denominado devido à proximidade das águas da Baía de Guanabara, apesar de ter sofrido diversos processos de aterramento por parte do poder público e dos seus moradores. O prefeito Francisco Pereira Passos, em 1902, encadeou diversas reformas urbanísticas na cidade. Com isso, iniciou-se o processo de requalificação urbanística, acarretando numerosos processos de remoção. A região, nos séculos XVIII e XIX, serviu para o embarque e desembarque de pessoas e para a movimentação do comércio entre o subúrbio e o centro da cidade. Hoje, está localizada entre as maiores vias expressas do estado do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela, o que facilita o trânsito da população da Comunidade da Maré. A Comunidade da Maré tem sua população constituída por moradores de diferentes origens, vindos de todos os cantos do estado e até mesmo do país, apresentando uma variedade cultural e mistura de povos. Podemos dizer que a ocupação da Maré iniciou-se nos anos 1940, quando algumas pessoas começaram a construir as primeiras casas, utilizando materiais encontrados na própria região. Esses moradores fincaram suas moradias na área devido aos altos preços dos aluguéis no centro da cidade. Figura 1. Limites administrativos e limites de comunidades e conjuntos habitacionais compreendidos pela 30ª Região Administrativa, Maré, no município do Rio de Janeiro, em 2015. O mapa temático que delimita as fronteiras da 30ª Região Administrativa, Maré, e as comunidades adjacentes no Rio de Janeiro. O mapa utiliza um fundo claro e linhas pretas para definir os limites dos bairros e das regiões administrativas. A área central, correspondente ao bairro Maré, está destacada em um tom de amarelo pálido e contém diversas comunidades e conjuntos habitacionais. As áreas de comunidades próximas são marcadas por um tom de laranja achurado, e os conjuntos habitacionais são destacados em roxo sólido. O mapa mostra a localização da Maré na Baía de Guanabara, ladeada por bairros como Ramos, Bom Sucesso e a cidade universitária, Ilha do Fundão. Os números dentro da Maré indicam as subcomunidades, como Vila do João, Vila dos Pinheiros, etc. SONTE, Prefeitura do Rio de Janeiro, sem data. Localização. Localizada na terceira área de planejamento, AP3, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, o bairro Maré compõe o mesmo limite administrativo da 30ª Região Administrativa. Através da Lei Ordinária Municipal nº 2119, de 19/1 de 1994, foi criado o bairro Maré, incorporado à 30ª Região Administrativa da cidade, que fora criada pelo Decreto nº 6.011, de 4 de agosto de 1986, com delimitação estabelecida no anexo 1 do Decreto nº 7.988, de 18 de agosto de 1988. Segundo o documento A Maré que Queremos, as discussões que culminaram na criação da lei que instituiu o bairro não contaram com a participação dos moradores e não previram o aporte financeiro necessário para investimentos que realmente transformassem as favelas unificadas sob o nome de Maré em um bairro dotado de infraestrutura adequada. Redes de Desenvolvimento da Maré, 2010. A área da Maré abrange 15 favelas e 7 conjuntos habitacionais, além de uma considerável extensão de área formal. O bairro é limítrofe a oeste com os bairros de Bom Sucesso, Ramos, Olaria e Penha, ao sul com Manguinhos e Caju, e a leste com a Baía de Guanabara, que o separa da cidade universitária. Na figura também é possível observar as disposições das comunidades e conjuntos habitacionais. Nota-se uma maior concentração dos conjuntos habitacionais ao sul do bairro, e que a maior parcela de área formal se concentra a leste, na divisa com a 10ª Região Administrativa de Ramos. A área da Maré ocupa uma área de 3.301.743 metros quadrados. A comunidade Parque União se destaca por ser a mais representativa,
com 225.173 metros quadrados, enquanto a comunidade Maré, Rua Guilherme Frota, é a que possui a menor área, com 1.292 metros quadrados. Em relação aos conjuntos habitacionais, o conjunto Vila do João é o que possui a maior população e a maior área, 12.970 habitantes e 349.902 metros quadrados. O Complexo da Maré está localizado na zona norte do Rio de Janeiro, entre a Baía de Guanabara e as principais vias expressas da cidade, Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela. Dessa região, parte fluxos contínuos de trânsito público e privado para os diferentes centros urbanos da área metropolitana do Rio de Janeiro. Localização geográfica: bairro Maré, zona norte do Rio de Janeiro, proximidade: Aeroporto Internacional Tom Jobim, Galeão e Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Mar: margeia a Baía de Guanabara. Entorno e infraestrutura. Principais vias: é cortado e cercado por vias expressas como a Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, além da via expressa Presidente João Goulart. Aterramento: a região foi historicamente formada por aterramento de áreas de mangue, iniciado por moradores e continuado por intervenções públicas. Outros bairros próximos: o entorno inclui o Morro do Timbal, parte da Ilha do Fundão e a colônia de pescadores. Canal do Cunha, um canal local que também faz parte da região e era usado como via de acesso. Figura 2. Mapa Redes da Maré. Um mapa aéreo em tons de sépia e preto que destaca a área do Complexo da Maré em relação à infraestrutura de transporte e aos grandes polos urbanos do Rio de Janeiro. O assentamento da Maré é destacado em um tom de amarelo ocre e é contornado por linhas pretas. O mapa indica graficamente a localização da Maré na Baía de Guanabara, ladeada por bairros como Ramos, Bom Sucesso e a cidade universitária, Ilha do Fundão. Os números dentro da Maré indicam as subcomunidades, como Vila do João, Vila dos Pinheiros, etc. Fonte: Redes da Maré, sem data. Histórico. Na década de 1940, inicia-se a construção da via conhecida naquele período como Variante, atualmente denominada Avenida Brasil. Essa construção teve grande importância para os novos moradores do Complexo da Maré, pois, ao mesmo tempo em que ganhavam uma nova residência, também tinham oportunidade de trabalho direto, principalmente para aqueles que não possuíam mão de obra qualificada para a construção civil. Com a implantação da Avenida Brasil, iniciou-se a inserção de um polo industrial na região, como a construção da refinaria de Manguinhos, em 1954, e logo após, a construção da cidade universitária, que receberia mais tarde a Universidade do Brasil, atual UFRJ. Desde então, a Maré começou um imenso processo de crescimento e ampliação da sua área original. Esse crescimento teve dois momentos. No primeiro, ocorreram as construções das primeiras casas nas regiões de Timbaú, Baixa do Sapateiro, Conjunto Marcílio Dias, Parque Maré, Parque Rubens Vaz, Parque Roquete Pinto, Parque União e Praia de Ramos. Já no segundo momento, houve a construção de novas moradias por parte do poder público nas localidades Nova Holanda, Conjunto Esperança, Vila do João, Vila do Pinheiro, Conjunto Pinheiro, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Nova Maré e Salsa e Merengue. Em 19 de janeiro de 1994, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou, a partir da Lei Municipal nº 2119, o bairro Maré. No entanto, as discussões que culminaram na criação da lei não contaram com a participação dos moradores e tampouco se previu o aporte financeiro necessário para investimentos que realmente transformassem as comunidades unificadas sob o nome de Maré. A melhoria da infraestrutura de mobilidade da região, o alto saldo migratório em virtude do processo de industrialização, o alto custo das moradias na região central da cidade e a construção da Avenida Brasil e da cidade universitária são alguns dos fatores que contribuíram para o processo de ocupação desordenada da região e de seu entorno.
Ressalta-se ainda a presença de famílias de pescadores que começaram a se estabelecer nas áreas de manguezal. Essas duas fases se distinguem também pelas relações estabelecidas com o poder público. No primeiro momento, 1940 a 1980, havia a ameaça de remoção por parte do Estado sobre os moradores. Tais ameaças eram constantes e, por vezes, acompanhadas de violência. Havia ainda controle sobre os moradores, seja pelas forças policiais, pelo exército ou por instituições do Estado como a Fundação Leão XIII, que imprimiam medo ao cotidiano dos moradores. Desse modo, uma das principais preocupações era o medo da remoção e a perda dos laços familiares e das relações entre amigos que moravam na região. Em 1979, com grande cobertura da mídia, foi lançado o primeiro programa de urbanização do local pelo governo federal, que consistia em uma proposta para a erradicação e urbanização das favelas cariocas, indo da Ponta do Caju até Duque de Caxias, perfazendo um total de 27 quilômetros. O Projeto Rio tinha como ideias principais a remoção dos moradores da Maré para conjuntos habitacionais, o saneamento da orla da Baía de Guanabara, a urbanização das áreas aterradas e secas da Maré e a construção de conjuntos habitacionais pelo programa denominado Promorar, que resultou na construção da Vila do João em 1982 e da Vila do Pinheiro no ano seguinte. As associações de moradores tiveram um papel fundamental, pois cobravam do poder público sempre que surgiam problemas, principalmente quando o cronograma das obras atrasava. Em 1985, foi anunciado o fim do Projeto Rio, embora as obras prometidas ainda não tivessem sido concretizadas. Nesse momento, as associações de moradores articularam-se e juntas cobraram, com protestos, passeatas e a ocupação da sede da Caixa Econômica Federal, a conclusão das obras. O movimento deu certo, e no início dos anos 1990, as obras estavam praticamente concluídas. Entre as décadas de 1980 e 2000, identifica-se a segunda fase de crescimento e desenvolvimento da Varé. O poder público, incluindo o governo estadual e o federal, construiu novas comunidades que passaram a integrar o bairro: Nova Holanda, Conjunto Pinheiros, Bento Ribeiro Dantas, Nova Maré e Salsa e Merengue. Contudo, essas comunidades, assim como as primeiras, enfrentam e ainda enfrentam graves problemas estruturais, pois o Estado não se preocupa com a manutenção de serviços ou melhorias que devem ser feitas constantemente. A Maré representa mais de 9% da população residente em favelas no município do Rio de Janeiro. Além disso, corresponde a quase 21% de todos os residentes em favelas da área de planejamento em que está localizada, a AP3, Zona Norte, região da cidade que possui o maior número de moradores em favelas. Pode-se afirmar que de cada 46 moradores da cidade, um reside no conjunto de favelas da Maré. Figura 3. Mapa das favelas que compõem o Complexo da Maré. Mapa temático que detalha a formação e a evolução do Complexo da Maré, identificando as favelas que o compõem, seu ano de surgimento e o agente construtor. Geografia. O mapa mostra o contorno geográfico da Maré, uma área alongada e recortada, onde as comunidades são representadas por manchas de cores distintas. Comunidades e agentes construtores. A legenda direita lista cerca de 15 comunidades, como Praia de Ramos, Nova Holanda, Vila do João, entre outras, e as associa a cores específicas. A legenda também define a origem da construção de cada área: autoconstrução, vermelho, governo estadual, ciano, governo municipal, verde-limão e governo federal, roxo. Cronologia. O mapa exibe uma linha do tempo ao longo do seu contorno, com setas apontando para as diferentes áreas e indicando o ano de surgimento de cada comunidade. Os anos variam de 1940 a 2000. O mapa é uma ferramenta visual que ilustra a complexa história de ocupação e as diferentes formas, espontânea e planejada, de assentamento no Complexo da Maré. Caracterização socioeconômica da população local.
De acordo com dados do IPP e ONU Habitat, o Complexo da Maré contava com cerca de 129.077 habitantes em 2014, e de acordo com o Censo Maré de 2019, já seriam 139.073 moradores, com uma densidade de 2,9 moradores por domicílio, podendo ser considerada uma das comunidades com maior população no estado do Rio de Janeiro. Dentre as 22 comunidades e conjuntos habitacionais na Maré, existe grande variação no número de habitantes. O Parque União apresenta a maior população, com 19.622 habitantes, enquanto a comunidade Avenida Canal 2 é a que apresenta a menor, com 12 habitantes. Na Maré, 56% dos moradores vivem em alguma das 5 maiores comunidades e conjuntos do território: Parque União, Conjunto Vila Pinheiros, Nova Holanda, Conjunto Vila do João e Parque Maré. Considerando também as comunidades Baixa do Sapateiro e Parque Roquete Pinto, essas 7 áreas juntas concentram mais de 2/3 da população do território. Fonte: IPP 2015. Os dados a seguir mostram o número de homens e mulheres em cada comunidade, conjunto e área formal, segundo 4 faixas etárias. Nota-se que na primeira faixa, de 0 a 14 anos, o total da população masculina é maior do que o da feminina. Entre 15 e 29 anos, o número de pessoas do sexo feminino supera o do sexo masculino. Além disso, é possível observar também uma maior quantidade de mulheres na fase adulta, entre 30 e 59 anos, na área considerada. Constata-se ainda uma grande diferença entre os sexos no conjunto da população idosa, sendo aproximadamente 58% dessa faixa etária composta por mulheres. Figura 4. Maré em dados. Infográfico que apresenta dados estatísticos e socioeconômicos da comunidade da Maré, organizados em 12 indicadores visuais. Cada indicador é representado por um ícone em preto sobre um fundo circular laranja, seguido pelo dado percentual em destaque. Linha superior: demografia e infraestrutura. Ícone de perfil feminino. 62,1% dos moradores foram declarados como pretos ou pardos. Ícone de mãe e filho/filha. 62,5% das mulheres entre 25 e 29 anos são mães. Ícone de casa e dinheiro. 44,4% dos responsáveis únicos ou principais pelo domicílio são mulheres. Ícone de localização. 61,8% dos moradores vivem na Maré desde que nasceram. Ícone de tubulação/água. 98,3% das residências possuem acesso à rede de água. Ícone de família e casa. 2,9% é a média geral de moradores por domicílio. Linha inferior: moradia e educação. Ícone de casa. 64,3% dos domicílios da Maré são próprios. Ícone de documento, certidão. 49,2% dos domicílios têm como comprovante de propriedade a declaração da Associação de Moradores. Ícone de livro com risco, não alfabetizado. 6% é o percentual de não alfabetizados na população. Ícone de diploma/canudo. 37,6% da população completou o ensino fundamental. Ícone de lápis com risco, fora da escola. 19,6% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Ícone de escola/prédio. 87,2% dos estudantes da Maré são de escola pública. O infográfico resume aspectos críticos de moradia, raça, educação e saúde da população da Maré. Fonte: Redes da Maré. Sem data. Condição de ocupação. Por condição de ocupação, entende-se que o domicílio pode ser próprio de um ou mais moradores, alugado, cedido gratuitamente por terceiros ou ainda ocupado por uma forma que não se encaixa em nenhuma das 3 acima mencionadas, como por exemplo através de ocupações.
Essa classificação dos domicílios é baseada no Censo Demográfico de 2010. Nas comunidades Vila do Pinheiro e Avenida Canal 2, a proporção de domicílios próprios é de 93,5% e 100%, respectivamente. No outro extremo está a comunidade denominada Pataxoca, onde essa proporção é de 48,7%. Em relação à pesquisa sobre domicílios alugados, as comunidades Pataxoca e Parque União e o conjunto Vila do João são as áreas que apresentam os maiores percentuais, 49,3%, 45,7% e 42,9%, estando acima da média geral, de 30%, apresentada pelo total da área considerada. Por outro lado, a comunidade Vila do Pinheiro apresenta um menor percentual de domicílios apurados no Censo Maré de 2019, estando abaixo da média geral registrada em 2010, pelo IBGE, que foi de 3,11 moradores por domicílio, mais semelhante à média da cidade do Rio de Janeiro, de 2,92. São muitos os fatores que podem contribuir para esse resultado, como a redução da fecundidade a cada ano, o progresso socioeconômico com diminuição da taxa de desocupação e aumento da renda no período, fazendo com que a população mais jovem resolva sair da casa dos parentes. Por outro lado, mesmo sem dados específicos para confirmar, a experiência revela serem comuns na Maré imóveis pequenos, que contêm um ou até vários domicílios. Equipamentos sociais públicos. A Maré dispõe de muitos equipamentos públicos na área de educação básica, como as escolas do amanhã. Escola do Amanhã. A Escola Municipal Escritor Bartolomeu Campos de Queiroz, a Escola Municipal Quatrocentenário, o CIEP Elis Regina, o CIEP Hélio Schmidt, o CIEP Ministro Gustavo Capanema, o CIEP Operário Vicente Mariano, o CIEP Presidente Samora Machel, a Escola Municipal Nova Holanda, a Escola Municipal Professor Josué de Castro e a Escola Municipal Teotônio Vilela integram o programa, cujo objetivo é reduzir a evasão escolar e melhorar a aprendizagem no ensino fundamental nas áreas mais vulneráveis. Saúde. Em termos de saúde, são 8 equipamentos. Clínica da Família Augusto Boal, 2010, Centro Municipal de Saúde Vila do João, 2007, Centro Municipal de Saúde Américo Veloso, 1970, Clínica da Família Adib Jatene, 2016, Centro Municipal de Saúde Nova Holanda, 1996, Centro Municipal de Saúde Samora Machel, 1996, Centro Municipal de Saúde Hélio Schmidt, 1996, e Centro Municipal de Saúde Parque União, 2012. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde, nas fichas dos territórios são listados os equipamentos em que há equipes da Estratégia Saúde da Família, ESF, que atendem a população de determinado território, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde, CMS. De acordo com o planejamento da ESF, cada equipe atende aproximadamente 3.400 pessoas. A cobertura oficial é estimada utilizando-se esse cálculo, com base no Censo 2010. Equipes ESF e equipes de saúde bucal. O número de equipes ESF elencado refere-se às que atendem exclusivamente ao território de UPP. O equipamento pode possuir um número maior de equipes que atendem outras áreas, além do território de UPP, podendo incluir área formal e favela. Fonte: SMS, 2016. Outros equipamentos públicos da Maré são Vila Olímpica da Maré, no território. Vila Olímpica de Ramos, Parque das Vizinhanças de Ramos, Piscinão. Vila Olímpica Manuel Francisco dos Santos, Mané Garrincha, no território. Vila Olímpica Grêmio Recreativo dos Industriários da Penha, no território. Lona Cultural Municipal Herbert Viana, Maré, no território. Nave do Conhecimento Greipe da Penha, no entorno. Nave do Conhecimento Santiago Andrade, no entorno. CRAS Caio Fernando Abreu, no entorno. CRAS Nelson Mandela, no entorno. CRAS 15 de Maio, no entorno. CREAS Nelson Carneiro,
no entorno. Unidade Municipal de Reinserção Social Ana Carolina, no entorno, e Unidade Municipal de Reinserção Especializada Casa Viva Bom Sucesso, no entorno. Fonte: não informada. Sem data. Infraestrutura. Embora a Maré seja um dos mais populosos conjuntos de favelas do Brasil, são poucos, proporcionalmente, os icônicos barracos de madeira sem água encanada e sem esgotamento sanitário. Do ponto de vista da existência, sem entrar no mérito da qualidade, nota-se que a cobertura da coleta de lixo e das redes de água e esgoto não é tão diferente da média da cidade. Abastecimento de água. De acordo com dados do Censo Maré de 2019, o acesso à rede de água está presente em 98,3% das residências. No entanto, em visita aos domicílios foram contadas 417 unidades com canalização apenas na parte externa e 151 sem água disponível. Nesse aspecto, a situação mais grave é no Parque União, onde foram encontrados 168 domicílios, 2,2%, sem água ou somente com acesso externo. Apesar do alcance à rede de água em grande parte dos domicílios da Maré, não existe uma segurança plena sobre as condições sanitárias da água para consumo humano. Cerca de 18% dos domicílios informaram que compram água mineral, sendo a situação mais crítica na comunidade da Nova Maré. Nas associações de moradores, de acordo com o documento denominado Carta de Saneamento da Maré 2020, a maioria das demandas a serem atendidas está relacionada a problemas ligados à SEDAI. Uma das questões é o fato de os moradores não saberem os serviços da SEDAI aos quais têm direito, o que acarreta cobranças indevidas ou resoluções individuais e autônomas de problemas coletivos. Outro aspecto relevante mencionado são os pontos de acúmulo de água em dias de chuvas mais fortes, quando crianças e idosos ficam expostos à lama e à água contaminada, situação que se repete há anos. Sugestões com alternativas sustentáveis são sempre debatidas, como por exemplo os jardins filtrantes, que retardam o escoamento da água da chuva, as ilhas filtrantes que tratam a poluição dos rios e valões e a substituição do asfalto por pisos drenantes. Lixo. Na Maré, o lixo é coletado na porta de 71,5% dos domicílios, enquanto outros 26,4% o levam para um local onde é recolhido. A alternativa de levar o lixo para determinados pontos da comunidade ocorre devido às vias estreitas, onde o caminhão não consegue entrar e manobrar. O Censo Maré identificou que, além da coleta, há uma percepção sobre a suficiência do serviço. No geral, em 3,9% dos domicílios atendidos pela coleta regular, os moradores também costumam recorrer a outro destino. Percentualmente, isso acontece mais em salsa e merengue, 13,4%. Contudo, vale destacar as comunidades em que essa prática ocorre em percentual acima da média geral. Nova Maré, 8,1%, Nova Holanda, 7,6%, Vila dos Pinheiros, 6,5%, Parque Rubens Vaz, 5,0% e Parque Maré, 4,9%. A Prefeitura realizou nos últimos anos investimentos na coleta de lixo. A distribuição de compactadoras, caçambas e lixeiras, por exemplo, ajudou a diminuir muito a presença de resíduos nas ruas. No entanto, há relatos de falta de manutenção dos equipamentos instalados. De acordo com o documento denominado Carta para o Saneamento da Maré, 2020, o lixo orgânico acumulado nas vias públicas também é um grande problema para a população. Em torno de 55% das demandas da Central de Atendimento ao Cidadão na Maré estão relacionadas à proliferação de roedores. Uma solução apresentada pelos moradores é o estímulo à compostagem de lixo orgânico para a utilização do composto em iniciativas de arborização e hortas urbanas. Os horários de coleta não coincidem com o horário em que os moradores colocam o lixo na rua, que, por sua vez, não conhecem os horários da Conlurb. É necessário fazer um diagnóstico sobre a estrutura dos serviços de coleta e compartilhar essas informações com a população, além de realizar campanhas educativas sobre educação ambiental nas escolas da região. Figura 5. Lixo nas ruas.
Fotografia colorida que documenta um grande acúmulo de lixo e entulho em uma área urbana, provavelmente sobre um viaduto ou em uma área de transição próximo a uma via expressa. O centro da imagem é ocupado por uma montanha de resíduos, incluindo caixas, madeiras, paletes, pedaços de entulho e lixo doméstico, indicando descarte irregular ou bota fora. No fundo, uma placa informativa da Prefeitura do Rio de Janeiro agradece, ironicamente, por não jogar lixo na pista, sublinhando a gravidade do problema. A cena é enmarcada por estruturas de concreto e pilares de viaduto, com o plano urbano da cidade visível ao longe. Fonte não informada, sem data. Figura 6. Compactadoras de lixo, com LURB. Fotografia colorida que ilustra o serviço de coleta e gestão de resíduos da cidade. O centro da imagem é ocupado por um caminhão, compactador de lixo, de cor alaranjada e branca, com a identificação da Conlurb e da marca Mercedes-Benz. O caminhão está posicionado entre dois grandes contêineres de lixo, lixeiras, também de cor alaranjada e com capacidade industrial. Os contêineres e o caminhão exibem adesivos e o brasão da cidade do Rio de Janeiro. A cena mostra a infraestrutura formal de coleta com o contraste com os prédios residenciais ao fundo, representando uma solução para o descarte de resíduos. Fonte não informada, sem data. Energia elétrica. As comunidades Vila do Pinheiro e Avenida Canal são as áreas que apresentam menores percentuais de domicílios com medidor de energia, em comparação com Avenida Canal, Esperança e Pinheiros, que chegam próximas a 99%. Ainda podemos identificar muitas moradias que se utilizam de gatos e não pagam nenhum tipo de tarifa. Esgotamento sanitário. Entende-se aqui como o acesso a esgotamento sanitário adequado, tanto os domicílios conectados à rede geral de esgoto, quanto aqueles em que os moradores alegaram estar ligados a uma fossa séptica para despejo. Os dados de cobertura da infraestrutura de esgotamento sanitário na área da Maré apontam para uma deficiência maior do que a encontrada no abastecimento de água, principalmente dentro de algumas comunidades específicas. Figura 7. Palafitas e esgoto a céu aberto na Maré. Fotografia em preto e branco que documenta as condições de moradia e saneamento nas áreas de palafitas da Maré. A imagem mostra uma rua estreita de água escura, esgoto a céu aberto, ladeada por fileiras de barracos construídos sobre estacas de madeira, erguidos sobre o mangue ou terreno alagado. Os barracos são precários, feitos de tábuas de madeira desgastada. A circulação é feita por passarelas rústicas de tábuas soltas, que formam pontes irregulares sobre a água. Roupas estão penduradas em varais entre as casas. A cena é de alta densidade e ilustra a extrema vulnerabilidade e a insalubridade do assentamento. Fonte: Redes da Maré. Drenagem. A Maré está localizada numa região denominada como região incentivada, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da cidade do Rio de Janeiro. Esta macrozona corresponde à região norte da cidade, na qual se prevê incentivo à revitalização e renovação urbana, com investimentos em infraestrutura e produção de moradia, bem como a recuperação de imóveis com importância histórica, arquitetônica ou estética e estímulo à implantação de hotéis, comércio e serviços. Na Maré, os alagamentos são um problema recorrente, agravado pela falta de infraestrutura adequada, crescimento acelerado e condições climáticas adversas, como chuvas intensas. A infraestrutura de drenagem da Maré também é antiga e foi construída em uma época em que a quantidade de moradores e construções era muito menor e havia poucas casas multifamiliares. O problema se agrava pelo fato de a rede de drenagem de águas pluviais e a rede de esgoto serem misturadas, o que significa que em dias de chuva, a água que inunda as ruas carrega também esgoto não tratado. Isso aumenta significativamente os riscos à saúde dos moradores que ficam expostos a doenças infecciosas transmitidas pela água contaminada, como leptospirose, diarreias e hepatite. O contato direto com o esgoto durante os alagamentos tem um impacto devastador na saúde pública.
Outro fator importante é o acúmulo de resíduos sólidos e entulho de obras, que obstruem os bueiros e canais de drenagem, impedindo o escoamento adequado da água. O lixo acumulado, frequentemente levado pela chuva, entope as saídas e piora ainda mais a situação das enchentes. Algumas obras importantes em termos de drenagem estão sendo realizadas através da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Estado, nos últimos anos, para as comunidades Roquete Pinto, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Além de melhorar a qualidade de vida de cerca de 10 mil moradores, a iniciativa do Programa de Saneamento Ambiental, PSAM, vai evitar o despejo de 65 litros de esgoto por segundo na Baía de Guanabara, o equivalente a 2 piscinas olímpicas, atualmente lançadas sem tratamento. Como parte das intervenções, a Secretaria vai inaugurar 5,9 quilômetros de rede coletora, 2 estações elevatórias, 900 metros de sistema de tubulação e 1,9 quilômetros de rede de drenagem. As obras receberam um investimento de R$ 42,4 milhões, com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, FEC-AM. Mobilidade urbana. O bairro da Maré, em decorrência de sua posição geográfica, é uma área importante em termos de potencial logístico e de transporte de passageiros. Por se encontrar junto à Avenida Brasil e também à linha amarela e à Baía de Guanabara, o transporte público é bem facilitado e acessível. Apresenta também um bom número de linhas de ônibus que conectam a comunidade a outros bairros da cidade. Porém, não apresenta circulação de transporte coletivo regularizado dentro de seu território que facilite a saída e entrada de seus moradores e conecte as comunidades aos equipamentos públicos ali existentes, bem como carece de condições urbanísticas para uma qualidade no deslocamento através de ciclovias no seu interior. A estação mais próxima de metrô é a de Maria da Graça, que atende aos arredores da Maré. As linhas de trem que atendem a região são os ramais Saracuruna e Belford Roxo. Há linhas operadas com veículos menores, como combis e vans, que circulam pelas ruas internas da comunidade, facilitando o deslocamento em locais de difícil acesso para ônibus maiores. Finalmente, é importante ressaltar as linhas de BRTs que funcionam na Avenida Brasil e que atendem aos moradores da Maré. Nestes sistemas, os ônibus circulam através de canaleta exclusiva e a bilhetagem ocorre em estações construídas ao longo das vias de circulação. As linhas que têm impacto direto sobre a Maré são a Transcarioca e a Transbrasil. Mobilidade urbana. O bairro da Maré, em decorrência de sua posição geográfica, é uma área importante em termos de potencial logístico e de transporte de passageiros. Por se encontrar junto à Avenida Brasil e também à linha amarela e à Baía de Guanabara, o transporte público é bem facilitado e acessível. Apresenta também um bom número de linhas de ônibus que conectam a comunidade a outros bairros da cidade. Porém, não apresenta a circulação de transporte coletivo regularizado dentro de seu território, que facilite a saída e entrada de seus moradores e conecte as comunidades aos equipamentos públicos ali existentes, bem como carece de condições urbanísticas para uma qualidade no deslocamento através de ciclovias no seu interior. A estação mais próxima de metrô é a de Maria da Graça, que atende aos arredores da Maré. As linhas de trem que atendem a região são os ramais Saracuruna e Belford Roxo. Há linhas operadas com veículos menores, como combis e vans, que circulam pelas ruas internas da comunidade, facilitando o deslocamento em locais de difícil acesso para ônibus maiores. Finalmente, é importante ressaltar as linhas de BRTs, que funcionam na Avenida Brasil e que atendem aos moradores da Maré. Nestes sistemas, os ônibus circulam através de canaleta exclusiva e a bilhetagem ocorre em estações construídas ao longo das vias de circulação. As linhas que têm impacto direto sobre a Maré são a Transcarioca e a Transbrasil. Habitação. A Maré, que abriga aproximadamente 132.731 moradores em cerca de 48 mil residências, tem desafios habitacionais evidentes.
A grande demanda por habitação faz com que alguns espaços que não oferecem condições adequadas para a construção, como beira de valões e rios, espaços públicos e aterros instáveis, acabam se transformando em opções para a ocupação dos moradores. Inicialmente, e de acordo com pesquisas feitas, as primeiras habitações foram instaladas nas encostas do Morro de Timbal, que naquela época era uma das poucas áreas de terra firme na região. Contudo, foram as palafitas que acabaram predominando como forma de ocupação naquele espaço. Diversas comunidades surgiram no período com esse tipo de estrutura de moradia, e comunidades como a Baixa do Sapateiro e o Parque Maré, ambas ao norte do Morro do Timbal, foram formadas por palafitas. Diante do rápido aumento do número de ocupações irregulares instaladas por toda a cidade, nos anos de 1960, o governo Carlos Lacerda criou um programa de habitação que tinha como foco a remoção das populações de áreas inabitáveis e a sua instalação em habitações com condições dignas de moradia. Foram criados os Centros de Habitações Provisórias, CHPs, que funcionariam como um local de triagem onde os moradores eram removidos de outras partes da cidade para morarem em locais urbanizados e com infraestrutura. Um dos locais escolhidos para a construção dos CHPs foi a Maré, e essa nova alocação deu origem à comunidade da Nova Holanda, em 1961. Em 1979, foram iniciadas as obras que deram origem às primeiras habitações definitivas do complexo. Os conjuntos habitacionais em forma de casas geminadas foram construídos na área, dando origem à Vila do João, uma homenagem ao então presidente da República, General João Batista Figueiredo. A construção desses conjuntos habitacionais e a urbanização em áreas já aterradas e ocupadas do Complexo da Maré culminaram numa profunda e acelerada transformação da paisagem com a extinção das palafitas, o aterramento de parte da Baía de Guanabara, a intensa criação de solo urbano, a incorporação da Ilha do Pinheiro ao continente e a própria formação do que hoje é o núcleo do conjunto de favelas da Maré, que vai desde o conjunto Esperança, no bairro de Manguinhos, até o Parque União, na entrada da Ilha do Governador. Essas áreas, além de não oferecerem condições seguras de moradia, sofrem com problemas ambientais graves. Por conta da limitação de espaços no território, nos últimos anos as moradias foram se verticalizando e acarretando problemas em ambientes pouco ventilados e sem luz solar adequada, agravando as condições de saúde dos moradores, principalmente respiratórios. O déficit habitacional em algumas comunidades da Maré pode ser caracterizado por um déficit qualitativo, mas também quantitativo, como o exemplo é o Parque União, onde 50% dos entrevistados moravam de aluguel. Essa pressão habitacional por mais moradias adequadas tem um impacto direto sobre o meio ambiente. Com a ocupação de espaços que poderiam ser destinados a áreas verdes ou infraestruturas sustentáveis, como parques e corredores ecológicos, a Maré perde a oportunidade de melhorar seu microclima, diminuir os efeitos das ilhas de calor e promover um ambiente melhor. Para seus moradores, e de acordo com o diagnóstico sobre problemas e soluções para moradia digna, é importante se pensar em projetos para fortalecimento de implementação de políticas públicas voltadas para a habitação através do assessoramento aos moradores, garantindo a assistência técnica em habitação. Outro ponto importante é a requalificação habitacional e o melhoramento das casas com foco na iluminação, na ventilação adequada e no isolamento térmico, além de projetos de urbanização sustentável e integrada, com a participação de moradores. Figura 8. Moradias de alvenaria. Fotografia colorida que mostra um muro ou fachada de alvenaria pintado de branco que serve de tela para uma mensagem de protesto social. A frase em português, pintada em preto, diz: "Moradia é um direito de todo cidadão." A parede branca está em contraste com o muro de concreto mais escuro e o prédio de tijolos aparentes atrás da construção. A cena, emoldada por uma árvore e sob o sol, sublinha a questão do direito à moradia num contexto de assentamento informal. Figura 9. Conjunto habitacional construído em 1994-1996, na Maré.
Fotografia aérea com tratamento de cores, que mostra uma área do Complexo da Maré. A imagem é dividida visualmente. A área central, destacada em cor vermelha, representa o conjunto habitacional construído em 1994-1996. As casas nessa área têm telhados padronizados e estão dispostas em um formato mais organizado. Ao redor, a ocupação é mostrada em tons de cinza, preto e branco, representando as favelas tradicionais. A foto ilustra a intervenção de urbanização planejada que se destaca visualmente do tecido urbano circundante. Figura 10. Palafitas da Maré. Fotografia em preto e branco que documenta as moradias originais, palafitas, construídas sobre a água na maré. A cena é dominada por uma fileira de barracos simples, feitos de tábuas de madeira e materiais improvisados, erguidos sobre estacas fincadas no mangue. O primeiro plano é de um corpo de água agitado e com reflexos. Pessoas estão visíveis usando um pequeno barco no nível da água. A imagem histórica ressalta as condições de moradia e a adaptação ao ambiente aquático.